Pois bem, prosseguindo no curso de Apocalipse, vamos à página 70, o item 7.4.2, o tempo da vinda do Messias. Irmãos, esse é um dos temas, vamos dizer, talvez dos mais importantes, mas que nós temos que falar com muito cuidado para que as pessoas não entendam que nós estamos marcando a volta de Jesus. Tá bom? O fato histórico, profético, é que nós estamos muito próximos de completar 2000 anos da morte de Jesus e vamos completar 6000 anos da criação de Adão. Então, na história da igreja, na história de Israel, como que os rabinos interpretavam o Antigo Testamento? Nós veremos isso, e muitas das interpretações elas se voltam o que seria agora o ano 2029, provavelmente, mas nós não sabemos, pode ser o ano 2027, 2026, pode ser o ano 2030, nós não temos esse tempo com precisão. Na história, nós não temos como dizer o ano exato da morte de Jesus. Tá bom? O mais provável é o ano 29. E também nós não temos certeza do que vai acontecer quando completar 2000 anos da morte de Jesus. Bom, então eu coloquei esse tema sobre o tempo da vinda do Messias. Aí, se você tiver com um livro, mantenha ele aberto aí. Eu mantive esse material na íntegra também, no resumo para vocês, para quem está com o trabalho, né? Bom, página 70, o tempo da vinda do Messias. Eu escolhi para falar nesse momento, porque nós estamos falando do capítulo 7, falando dos 144 mil, que nós falamos na semana passada, mostrando que eles são israelitas se convertendo durante a grande tribulação, tá bom? Se convertendo durante a grande tribulação, e existe uma questão na escatologia que alguns falam que esses da grande tribulação que se convertem, eles têm que ser considerados igreja. Olha, não necessariamente. Você tem que entender também que os israelitas que se convertem durante o milênio e também durante a grande tribulação, eles vão estar servindo a Deus espiritualmente como a igreja serve hoje, mas Israel também será um estado civil. E vamos definir assim, que a chamada de Deus para você estar num estado civil, numa política, podemos dizer que a chamada de Israel é diferente do chamado da igreja. Essa diferença tem que ser vista. Eu falo principalmente pelos pós-tribulacionistas, aqueles que dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Um dos argumentos que eles usam é dizendo que esses, por exemplo, esses 144 mil que aparecem com Jesus no monte, eles têm que ser considerados igrejas. Então eu digo, não necessariamente. Israel não vai se tornar 100% igreja, irmãos. Pode guardar isso com vocês. Durante o milênio, Israel ele vai estar agindo como age hoje, politicamente. Infelizmente vão ter os descontentes, por isso que a Bíblia diz que Jesus regerá as nações com vara de ferro. Então, em termos de um governo civil estabelecido na terra, que é o que será Israel durante o milênio, então nós sabemos que existe diferença para a igreja. O cristão, por natureza, ele não gosta do poder civil, ele não gosta da política, né? A política, ela vive de acordos. Fazer política, o que normalmente se define como fazer acordos. Você dialogar com o diferente. Né? O presidente do Brasil é muito diferente do presidente dos Estados Unidos, mas você tem que dialogar. Ele, por exemplo, ele é contra o presidente da Argentina, ele se considera diferente, de direita, mas o outro aqui do Brasil é de esquerda, mas eles têm que dialogar. Isso é fazer política. Isso é fazer política. E como os gregos também idealizaram tudo, tem que fazer o diálogo mesmo se você não concorda com o outro. E essa arte de fazer política sem se corromper, isso é muito difícil, irmãos. Isso é muito difícil. Né?
Isso é muito difícil. Eu acredito que existem políticos corretos, né? Mas é muito difícil, porque a necessidade de fazer acordo, eu vou liberar essa verba para você. Então pense, você está lá no mundo político, você tem uma verba de 10 milhões para você poder usar. Isso chega nas mãos dos deputados, 20 milhões. Okay? Eles falam em verbas para eles, né, na casa dos bilhões. Então, você tem que ser uma pessoa muito, muito correta para você ter esse recurso nas mãos e não se corromper. Tá? Então, fazer política mantendo o seu caráter. Isso é muito difícil. Tá? Pois bem, então, o comentário diz: uma das grandes questões dos dias do Novo Testamento, e que era tema de grande discussão, era a profecia de Daniel das 70 semanas. Bom, então, lembrando, estamos na página 70 do livro. As 70 semanas de Daniel, irmãos, ela é chave para a nossa interpretação. Ela é chave para a nossa interpretação. Nós acreditamos que as 70 semanas de Daniel ainda tem uma semana para se cumprir, e isso é muito importante para a escatologia, porque exatamente essa semana de Daniel, ela é que diz que a grande tribulação dura 7 anos. Você pode procurar qualquer outro lugar do Apocalipse, você não vai encontrar 7 anos. Tá bom? Alguns falam, são 7 selos, tudo bem, mas também tem 7 trombetas, então seriam 14 anos. 7 taças, seriam 21 anos. Não. O que determina 7 anos como tempo de duração da grande tribulação? São as 70 semanas de Daniel. E durante esse estudo, vocês fiquem tranquilos que nós vamos estar falando diversas vezes para vocês poderem guardar bem. Então aqui, falar sobre o tempo da vinda do Messias, sem marcar dia e hora, um ponto muito importante são as 70 semanas de Daniel. Até porque vocês, lembrem-se, o anjo disse claramente para Daniel que 69 semanas se cumpriam e o Messias morria. Isso é perfeito com a escatologia, a teologia da igreja, a teologia que o apóstolo Paulo interpretou, que os judeus até hoje rejeitam, mas eu falo que é uma questão até matemática. Se eles acreditam que Daniel é um livro profético, um livro inspirado por Deus, vamos dizer assim, eles têm que olhar para esse número. Daniel falou, o anjo falou para Daniel, melhor dizendo, olha, 69 semanas, simplificando, 483 anos e o Messias morre. Acho que não é nenhuma questão de interpretação, está muito claro a mensagem, mas existe alguma cegueira que Israel não consegue ver. Em algum momento eles verão, tá bom? Então as 70 semanas de Daniel são chaves. Prosseguindo a leitura. Elas determinaram uma contagem em que 69 semanas, ou seja, 483 anos, se cumpririam na vinda do Messias. O início da contagem era a ordem para edificar Jerusalém. Essa ordem aconteceu no ano 457. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Vocês vão encontrar uma variação de 2 anos nessa data. Ok? Alguns colocam no ano 457, outros nos anos 455. Dependendo do ano, você vai chegar próximo do ano 429, 427, nesse intervalo. Como eu disse para vocês, não tem como você saber o ano exato da morte de Jesus. A profecia indica o ano que ele morreria. E numa profecia dessa, com 483 anos, você tem uma diferença de 2 anos, porque é o que os arqueólogos colocam, 457, 455, você tem essa diferença, é normal. Agora, nós que estamos olhando aqui do ano 2025, nós temos que olhar e somos obrigados a dizer o seguinte: essa profecia já se cumpriu. Essa profecia já se cumpriu. Ela tem que ter se cumprido. Os 483 anos, contando da ordem para restaurar Jerusalém, mesmo que os judeus na história tenham mudado o calendário deles, vocês sabem que os judeus mudaram o calendário deles, tem uma diferença de 210 anos para o nosso.
Nosso calendário, eu já falei para vocês, contando a partir da morte de Jesus, nós estamos no ano 1996. Se eu fosse organizar o calendário da humanidade, eu organizaria ele o ano 1 contando a partir da morte de Jesus, porque essa era a profecia. A profecia, ela não falava em um tempo para o nascimento de Jesus, falava um tempo para a morte, da morte do Cordeiro e também das 70 semanas. Quando fala no final dos 483 anos o Messias será tirado, ou seja, ele será morto. Então, esse número, ele, vamos dizer, se cumpriu. Pequenas diferenças, mas se cumpriu. Tá ok? Eu prossigo no comentário. Somando 483 anos de 69 semanas, chegamos ao ano 29 da era cristã, como sendo o cumprimento da semana 69, e que o Messias seria tirado ou morto. Uma pausa, né? Então, quem olha hoje para a arqueologia organizada por ateus, eles não estão aí para ajudar nem cristão, nem judeu. Na verdade, se puder até prejudicar, a maioria deles querem até prejudicar as informações bíblicas. Mas as datas que eles tiveram que reconhecer pelos achados, que são achados que indicam no ano do rei tal da Pérsia, e esses achados realmente indicam que essa ordem foi entre o ano 455 e 457 a.C. Por isso que, somando 483 anos, equivalente a 69 semanas, então nós chegamos nesse ponto, ao ano 29 ou 27 da era cristã. O comentário prossegue. Quando João Batista e Jesus nasceram, no ano 7 a.C., aproximadamente, esse é outro ano que é aproximado, é entre o ano 7 e o ano 4. Então, eu estou colocando datas que normalmente se usam na história. O limite é esse. Por que é colocado o ano 4? É colocado o ano 4 porque esse ano foi o ano da morte de Herodes. E nós sabemos que Jesus nasceu antes da morte de Herodes. E a Igreja Católica errou nessa data, colocou Jesus como nascendo 4 anos depois da morte de Herodes. Por isso que ficou o erro. Então, nesse nosso calendário, Herodes morreu 4 anos antes da era cristã. E se Jesus nasceu antes da morte de Herodes, Jesus tem que ter nascido no ano 4, 5, 6 ou 7. Então, você veja que nós não temos como ter certeza do ano também da morte de Jesus. Nós vamos ficar num período agora, pode ser 2025, 2026, 2029, e o ano 2029 também, lembre-se, nós não sabemos o ano do nascimento de Jesus, e também nós não sabemos quanto tempo Jesus viveu na Terra. Os 33 anos, isso é deduzido, em nenhum momento a Bíblia diz o tempo de ministério de Jesus. Diz que ele começou o ministério com quase 30 anos. Mas quanto tempo durou o seu ministério? Quem fala? Ninguém. Então, os 3 anos é deduzido porque o Evangelho de João diz que Jesus participou de 3 Páscoas. Como a Páscoa era uma festa anual, então 3 Páscoas, você tem 2 anos, e mais alguma coisa que foi o início do ministério de Jesus. Então, por isso que se diz que o ministério de Jesus durou 3 ou até 3 anos. Mas nós também não temos como ter certeza desse tempo do ministério de Jesus. E eu acredito que realmente foi o plano de Deus para que nós nos mantivéssemos vigilantes, sem saber de fato exatamente quando seria esse dia e hora. Esse ano também, tá bom? Pois bem. Pois bem, prosseguindo na leitura então, na página 70, aí coloquei, faltavam cerca de 33 anos para o cumprimento dessa profecia. Os judeus faziam essa contagem. Faltando 3 ou 4 anos para o cumprimento da profecia de Daniel, João Batista conclui os seus estudos,
teológicos com 30 anos. Pelo tempo do nascimento de João Batista, ele era um pouquinho mais velho que Jesus, 6 meses mais velho que Jesus. Então, como Jesus começa o ministério com quase 30 anos, significa que João Batista ele já tinha a idade de sacerdote, provavelmente foi trabalhar no templo, mas quando ele viu a política romana e herodiana que estava no culto judaico, ele correu de lá. O líder da religião de Israel nesse período, o sumo sacerdote, ele, por exemplo, não acreditava que o livro de Daniel era um livro inspirado por Deus. Os saduceus não acreditavam. E o sumo sacerdote era saduceu. Ele foi colocado lá por causa da sua política com os Herodes, é o que a história comprova. Então, quem teme a Deus não consegue viver nesse meio. João Batista, então, ele faz o quê? Ele vai para o deserto pregar. Ok? Certamente era um tema discutido entre os que acreditavam na profecia. Bom, eu sempre digo, o homem que apresentou Jesus, né, Simeão, ele sabia claramente que o tempo estava próximo, tanto que ele orava a Deus para ele poder ver a salvação de Israel, porque se você vivesse nos dias do Novo Testamento, o que você estaria fazendo? Você estaria dizendo o seguinte, olha, segundo aquela profecia de Daniel, tinham pessoas que estudavam a profecia? Tinha. Então, segundo a profecia de Daniel, em 69 semanas o Messias vem. Eles não gostavam de falar que o Messias morreria, mas João Batista fala. Quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está falando o quê? Ele sabia que que o Messias vinha para morrer, porque a profecia era clara nisso. Então, infelizmente, os judeus, eles realmente não acreditaram, né? Não interpretaram corretamente. Ok? Pois bem, prosseguindo na leitura, na página 71, então já entendendo esse significado esse tempo da vinda de Jesus, que era profético, nós vimos as 70 semanas, é importante nós sabermos que está para completar 2000 anos da morte de Jesus. Não sabemos o ano exatamente. Não sabemos o ano, porque não sabemos o ano que Jesus nasceu, não sabemos o ano que Jesus morreu, não sabemos exatamente o tempo de vida dele. Nós dizemos que o limite para a morte de Jesus seria o ano 36, porque no ano 36 o Império Romano depôs Pilatos e também o sumo sacerdote que julgou Jesus. Então o ano 36 seria o limite. Jesus teria vivido no máximo até o ano 36. Então, tenho certeza que tudo isso foi planejado por Deus para nós vivermos exatamente essa interrogação, e essa interrogação é boa. Essa interrogação é muito boa. Não? Pois bem, então, prosseguindo, pelo cálculo judaico, o Messias morreria no ano 27 da era cristã. Claro que o calendário dos dias do Novo Testamento era outro, baseado na fundação de Roma. Os judeus faziam uso de um calendário próprio, que era chamado de calendário sagrado, e será mais bem detalhado pelo rabino Judá Nassi, ou Judá o Príncipe, que viveu entre 135 e 217 da era cristã. Segundo o calendário sagrado dos judeus, o Messias deveria ser morto no Anno Mundi, é assim que eles chamam, né? 3.925. Esse é o calendário deles. Eles dizem que, vamos dizer, o completar 4.000 anos, ou os 4 dias da profecia, o Judá Hanassi, ele fala isso. Só que ele muda o calendário, ele tira cerca de 210 anos, e como ele vive ali próximo do ano 150, 170, tirando esses 210 anos, o que aconteceria? A vinda do Messias ainda seria futura. Tá bom? A vinda do Messias ainda seria futura. Então, ele manipulou. Hoje é provado
que ele manipulou o calendário judaico para colocar a profecia de Daniel para se cumprir mais à frente. Tirou esses 210 anos e hoje, com os estudos de arqueologia, os estudos de história, mostra que o calendário judaico está errado. Ele tem que ser corrigido. E o judeu que ele se disponibilizar para fazer isso, reconhecer isso, o que eu vou dizer, é fácil de reconhecer. A história prova que o calendário deles está errado, prova que o calendário deles foi manipulado. Tá bom? Foi manipulado. Então, esse personagem, ele é importante, porque ele é que acaba organizando esse calendário judaico, né? Bom, então parei aqui na página 71, no ano mundi 3.925, que equivale ao ano 27 da era cristã. Tá bom? Prosseguindo a leitura na página 71, né? Essa interpretação deriva das 70 semanas de Daniel. Dessa perspectiva deriva uma crença judaica chamada teoria setmilenista. É uma teoria que acredita, eu vou ler mais para vocês, mas para vocês entenderem, uma teoria que acredita que o mundo ele vai durar 7.000 anos, esse mundo físico. O homem vai habitar na Terra por 7.000 anos. Isso seria simbolizado nos 6 dias da criação, e o 7º dia da criação, que Deus descansou, seria o milênio. O tempo em que Deus vai reinar na terra através de seu Filho Jesus Cristo, vai haver justiça na terra e a vida na terra será abençoada. Isso é significativo por quê? Porque, como eu disse para vocês, vai completar 6.000 anos agora, próximo de 2026, 2029, talvez um pouco mais, 2030, 2031. Nós não temos certeza, mas vai completar 6.000 anos. Segundo essa interpretação de rabinos, e eu vou mostrar para vocês também, interpretação de pais da igreja, um dos homens mais respeitados, que escreveu cerca de 80 anos depois da morte de João, mas ele foi discípulo do discípulo de João. Ele foi discípulo de Pápias e de Policarpo. Eu estou falando de Irineu de Lyon. Ele também vai defender que quando completar 6.000 anos de existência do homem na Terra, começa o milênio de Deus. Isso é significativo, porque, vamos dizer, está se aproximando, e vamos ver se a interpretação tanto dos rabinos quanto de Irineu vai se cumprir, né? Muito interessante. O comentário prossegue. A teoria setmilenista afirma que os dias da criação representam o tempo de existência da humanidade. Como a criação teve duração de 6 dias e o 7º foi o dia de descanso, surgiu a interpretação de que a humanidade teria 6.000 anos entre criação, vinda do Messias e implantação do reino. A teoria que transforma os 6 dias da criação em dias de Deus, que seriam formados de 7 milênios, tem como fundamento a mensagem de Moisés e a profecia de Pedro. Moisés, no Salmo 90, versículo 4, que diz: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. E segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Bom, página 72 do nosso livro, mas deixa eu parar aqui para poder interpretar essa questão a vocês. Nós sabemos pela profecia, e os calendários nos indicam que os primeiros 4 dias, ou os primeiros 4.000 anos se cumpriram. Porque quando nós olhamos para a cronologia bíblica do Antigo Testamento, são aproximadamente 4.000 anos. Na linguagem de Deus, são 4 dias. Então foram 4 dias, desde Adão até a morte de Jesus. E são cerca de 2 dias da morte de Jesus até os nossos dias. Em algum momento dos nossos dias, vai se cumprir esses 2.000 anos
seguintes e aí completar 6.000 anos da existência da humanidade. Então, alguma coisa vai acontecer. No livro que eu escrevi sobre esse tema, exatamente para não falar em marcar dia e hora, então eu coloquei uma pergunta. Quando completar 6.000 anos, se for 2029, que nós não temos certeza, mas quando completar 6.000 anos, eu coloquei uma pergunta. Será o princípio de dores? Porque, na verdade, nós não sabemos o que vai acontecer, né? O mundo está numa situação bem ruim, irmãos. O mundo está numa situação bem ruim. Nós estamos vendo esse Donald Trump aí, um homem que ele é um negociador que visa realmente o lucro dos Estados Unidos e mesmo tendo países mais pobres, ele está cobrando imposto, né? Pegou lá como o Vietnã, são países que os Estados Unidos taxavam pouco. Eles taxavam o Brasil em 2%. Ele passou para 50%, aí botou 10%, depois botou mais 40%. Está em 50% e estão negociando. Sabe, enquanto eles estão negociando, eles estão recolhendo muitos impostos. Mas por que ele está fazendo isso? Você pode ir no Google hoje e pesquisar o tamanho da dívida dos Estados Unidos. Vocês vão ver que ultrapassa muito a dívida do Brasil. Os Estados Unidos, comparando, por exemplo, ele é como um empresário que tem, por exemplo, um grande supermercado. Aí você pensa, esse indivíduo é rico, né? Esse indivíduo é rico, mas dependendo da situação, se tudo estiver bem, ele está ganhando muito. Mas dependendo da situação, ele pode começar a ter prejuízos e coisas ficando mais caras e ele não conseguir repassar para clientes e ter outro tipo de problema, assaltam o local, daqui a pouco ele está sem recurso, aí ele tem que fazer uma dívida, não, que o cidadão comum nunca vai fazer. Ou seja, não, eu vou pegar aqui 1 milhão para poder reajustar o meu negócio. Como o Correio está tendo que, parece que são 8 bilhões, o Correio está dando tanto prejuízo que o governo vai pegar um empréstimo de 8 bilhões. Então, é um exemplo dos Estados Unidos. Eu, por exemplo, nunca vou fazer uma dívida dessa. Então, os Estados Unidos eles têm uma dívida trilionária. Eu não me lembro, mas a dívida dos Estados Unidos é muito alta. E diz que tem títulos para vencer agora em 2027. Então, toda essa loucura que ele está fazendo aí é por conta disso. Por quê? E o mundo está dizendo, olha, se os Estados Unidos colapsar financeiramente, porque ele está com uma dívida muito grande e pode colapsar, o Donald Trump está tentando trazer as empresas de volta para os Estados Unidos, o homem ele é do mal, mas ele é um negociador, ele sabe que os Estados Unidos estão com uma dívida gigantesca e eles têm que fazer alguma coisa para eles poderem pagar essa dívida. Então, nesse lado, ele é um negociador. Ele é um negociador. Mas vamos considerar, vamos dizer, o pior acontecendo. Se os Estados Unidos colapsar financeiramente, isso leva ao mundo todo. Isso leva ao mundo todo. Não? Então, na verdade, eu estava vendo um especialista dizendo, comentando sobre a posição do governo brasileiro de criar uma outra moeda para concorrer com o dólar. Aí o especialista em relações internacionais estava dizendo, esse presidente ele não sabe o que diz, ninguém quer concorrer com o dólar. Você ter uma moeda para controlar o mercado do mundo, isso é pesado para você também. Essa moeda pode ter uma variação, jogar lá embaixo e você também ser desvalorizado. E para você ter uma moeda para ser usada, né, como referência de negócio no mundo, isso também exige um potencial muito grande. E ele estava falando, ninguém tem esse potencial. Só os Estados Unidos têm. E aí, como eu falei para vocês que leva todo mundo, vamos dizer que ele tem um supermercado. Aí tem a pessoa que trabalha lá no caixa, ganha um dinheiro pequenininho, tá bom? Agora, se a empresa for para o brejo, todo mundo sofre. Então, se os Estados Unidos é o controle financeiro do mundo, se ele também sofrer alguma queda, o mundo todo é atingido. Vocês já ouviram falar no período da Grande Depressão da década de 30, que os Estados Unidos colapsou financeiramente? Ele já era a referência de moeda do mundo, porque a maçonaria fez isso lá, né? Os Estados Unidos é o centro financeiro do mundo.
Por que os Estados Unidos conseguiu bloquear dinheiro, conseguir bloquear a vida financeira de algumas autoridades do Brasil? Diz que o Banco do Brasil não pode dar o cartão de crédito para essas pessoas que os Estados Unidos puniu. Mas é só o Banco do Brasil dizer, dane-se os Estados Unidos. Não tem como dizer isso, porque o dinheiro, uma grande parte do dinheiro do Banco do Brasil, esses bancos eu já trabalhei em mercado financeiro, irmãos, o dinheiro não fica parado, senão ele desvaloriza. Como é que eles trabalham? Deu, por exemplo, 17 horas, a empresa que eu trabalhava, ela tinha uma filial lá no Japão, em toda parte do mundo. O mercado financeiro funciona 24 horas por dia. Uma hora você está negociando no Japão, outra hora na Europa, outra hora nos Estados Unidos. E aonde está o dinheiro dos grandes investidores, os grandes bancos que controlam o mercado do mundo? Está lá nos Estados Unidos. Então, por isso que os Estados Unidos, se ele colapsar, ele leva muita gente. A crise dos Estados Unidos da década de 30, ela causou isso no mundo. O mundo já teve um problema. E hoje, e na época, os Estados Unidos não era a potência número 1 do mundo. Isso eu falei para vocês que essa grande depressão foi lá nos anos 30, 1930. E os Estados Unidos só vai se tornar a potência número 1 do mundo lá nos anos 1950, depois da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos foi quem mais lucrou com a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha acabou de pagar a indenização aos Estados Unidos. Você pode pesquisar na internet, você vai encontrar. Foi agora, próximo do ano 2019. Eu vi quando saiu a notícia. A Alemanha paga a última prestação de indenização pelo mal que eles causaram, né, ao mundo, aos Estados Unidos. E os Estados Unidos, então, enriqueceu muito. Ele se tornou a potência número 1. Então, quando ele não era a potência número 1, se ele teve uma queda, afetou o mundo, hoje, então, ele afetaria muito. Tá ok? Bom, na página 72 do livro, quem está lendo no resumo, o resumo está na página 6. A interpretação natural desse texto é aquela que interpreta como uma referência à doutrina atemporal de Deus, ou seja, aquele que defende a não existência de tempo para Deus. Sendo ele eterno, não existe contagem de tempo. Sendo assim, o número normalmente é interpretado como sendo um período de tempo que não se define. As escrituras sagradas falam pouco sobre essa teoria, mas os escritos apócrifos contam com muitas citações. Ou seja, a Bíblia, ela traz aquela simbologia dos 7 dias, né, os 6 dias da criação e o 7º dia do descanso. Essa mensagem é importante porque ela é profética. Faz sentido acreditar nessa interpretação. Não faz sentido nós marcarmos o ano exato, mas faz sentido nós acreditarmos nessa interpretação, porque ela tem referências na história. Ela tem referências na história. E mesmo olhando para a Bíblia, certamente aqueles 7 dias da criação, eles têm um propósito. Certamente Deus estabeleceu esse tempo exatamente como um propósito. Então, se você me perguntar, pastor Levi, você acredita realmente nessa possibilidade? Olha, eu acredito, porque nós estamos para completar 6.000 anos e as coisas que estão acontecendo no mundo são coisas muito significativas. Com Israel, coisas que há 30 anos atrás eu não poderia estar considerando esse momento, a volta de Jesus, como provável. Por quê? Porque não tinha chance de Israel construir o templo. E hoje, o que mais você acha na internet são teorias, mas tem pessoas que têm canais que representam bem Israel e políticos de Israel estiveram aqui no Brasil e dando entrevista no ano 2020, antes da pandemia ainda, no início de 2020, ele falando que Israel estava muito próximo de construir o templo. Isso é muito significativo. O fato de nós vivermos os dias em que Israel está perto de construir o templo, e eu sempre falo para as pessoas, né? Vejam como a escatologia da Assembleia de Deus ela é confiável. Porque há 80 anos atrás, o que estava acontecendo?
nós estamos em 2025, 80 anos atrás, lá em 1945, Israel estava no pior momento deles, morrendo nas câmaras de gás. Estava no pior momento, que a Alemanha ela, procurou desenvolver maneiras de matar mais israelitas em menos tempo. Era isso que eles faziam. Foi por isso que eles criaram as câmaras de gás, e incinerar as pessoas, né? Fazer o judeu desaparecer. É uma coisa horrível. Não? Tem gente que olha para a história da Segunda Guerra Mundial, pensa até que é a grande tribulação, que foi a última das 70 semanas de Daniel. Mas não, porque a profecia de Daniel diz que quando se cumprir, é ungido o Santo dos Santos. E ainda que alguém fale que possa ser o local onde a parte do templo, né? Mas é claro que a unção dessa parte do templo, que é chamada de Santo dos Santos, significa que o Santo dos Santos, que é o Messias, estará lá. Estará lá. Então, faz sentido acreditar assim. Bom, o comentário prossegue, ainda na página 72. O segundo livro das profecias de Enoque, escrito próximo do ano 200 da era cristã, afirma que o mundo durará 7.000 anos. Bom, esse é um livro apócrifo, que ele aparece na história próximo do ano 200, mas é sabido, nós veremos que Irineu de Lyon também fala isso. Então não nasceu também, esse pensamento não estava só no meio judaico, ele estava na igreja primitiva também. Tá bom? Pois bem, eu botei aí o texto do livro de Enoque para vocês poderem acompanhar comigo, né? Ele diz o seguinte, né? E designei o 8º dia como sendo o primeiro dia criado após a minha obra, e os 7 primeiros como sendo ciclos de 7.000 anos, e no início dos 8.000 estipulei um tempo incontável, infinito, não medido por anos, meses, semanas, dias ou horas. Ou seja, o 8º, que é o final do 7º milênio, seria a eternidade. Isso reflete o pensamento dos judeus, né? Depois vou falar do pensamento dos cristãos. Ele prossegue. E agora, Enoque, todas as coisas das quais te falei, tudo que entendeste, tudo que viste das coisas celestes, tudo que viste na terra e todas as coisas que escreveste neste livro, pela minha grande sabedoria, todas essas coisas eu idealizei e criei do mais alto ao mais baixo, e aqui não há conselheiro ou herdeiro de minhas criações. Não? Então, esse aqui é um texto que reflete o pensamento dos judeus. Eu vou mostrar pensamento de outros rabinos também dessa época, né, e da história. O que os rabinos pensavam, né? O comentário prossegue. Quanto tempo se passou da criação de Adão até Jesus Cristo implantar o reino? Segundo o projeto, né, quando Jesus Cristo vem, eram com 4.000 anos. Mas nós veremos que, claro, estava profetizado. Deus sabia que ele seria rejeitado. Então, como ele seria rejeitado, isso, Deus então vem com o projeto da era da igreja, porque o Messias morreu e iniciou então esse novo período de 2.000 anos. Isso é muito significativo, né? Bom, eu coloco aí abaixo um quadro. Como seria o projeto divino, né? De Adão à implantação do reino, 4.000 anos, ou seja, o Messias viria e implantaria o reino, mas sabendo que seria rejeitado pelos judeus, haveria uma implantação do reino, que é como o reino existe hoje. Jesus Cristo disse, o reino de Deus está entre vós, nós vivemos o reino de Deus, e seria esse período de 2.000 anos que nós estamos vivendo. Vai fazer 2.000 anos de reino de Deus com a igreja. Hoje, cristão, irmãos, como nós, se Deus colocar um judeu no teu caminho para dialogar, o caminho para você mostrar ao judeu que Jesus é o Messias é exatamente esse que eu estou falando para vocês.
essa aula que eu estou fazendo para vocês é uma aula de evangelização, podemos dizer, aos judeus, para mostrar a eles na história que realmente não tem jeito. Teve rabinos que manipularam o calendário judaico para não aceitar que Jesus Cristo era o Messias. Isso é provado na história. E eu vou mostrar para vocês aqui em outros pontos. Bom, na página 73, eu coloco: Daniel profetizou que o Messias seria morto 7 anos antes da implantação do reino. Então está lá, ó, de Adão à morte do Messias, 3.993 anos. Por que 3.993 anos? Nessa teoria, entendam o que eu vou falar agora. Normalmente eu digo para vocês que Jesus morreu 4.000 anos, 4 dias. Então, por isso 4.000 anos. Mas alguns colocam 3.993 anos. Por quê? Porque ele foi rejeitado, mas ainda está faltando uma semana. Então, Jesus, na verdade, teria morrido 7 anos antes de completar os 4.000 anos. Tá bom? Então, nesse quadro eu coloquei de Adão à morte do Messias, 3.993 anos. Aí a implantação do reino, tá bom? Que culminaria em 5.993 anos. Os 7 anos que restam seriam os 7 anos da grande tribulação, que a igreja seria tirada da terra. Tá bom? E depois volta para os 1.000 anos finais. Então, são duas possibilidades que nós também dizemos que vamos ficar com a interrogação. Então, nós estamos vivendo um tempo profético, mas é muito difícil nós dizermos em que ano, se vai ser em 2029, 3 anos a menos, 3 anos a mais, realmente não tem como nós sabermos. Eu falo porque eu vasculho isso, posso dizer, há décadas, estou ficando velho, né? Eu já vou para 4 décadas estudando isso. Eu realmente nunca encontrei algo que possa determinar o ano, o mês, o dia e a hora. Tá bom? O comentário prossegue.